Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Matemática B. Nós começamos desde a nossa última aula, aula 10, falando sobre geometria espacial. Hoje nós temos uma aula muito importante sobre falar dos prismas. Os prismas são figuras geométricas espaciais muito importantes e tem algumas características importantes, umas características principais que é importante vocês aprenderem, reconhecerem e etc. Prismas caem muito no vestibular, principalmente no Enem, com questões de figuras espaciais. Então vamos lá para a aula de hoje, aula 11. Então é importante na aula de Matemática B sempre vocês estarem com a apostila para acompanhar a aula e tudo mais. Então bora lá. Bom, aqui nós temos uma imagem de um prisma. Como eu falei para vocês, o prisma ele cai bastante vestibular, principalmente no Enem. Eles são muito usados quando a gente está falando que tem bastante questões que envolvem sobre piscina, questões onde que nós temos um objeto, onde que nós temos um volume, no caso, encheu ele de água, encheu ele com algum tipo de líquido. Isso é muito comum em vestibular, cair questões sobre prismas, mas vocês vão ver que é bem tranquilo esse poliedro. Então, quais são os elementos de um prisma? Os prismas, no caso, eles têm uma característica que eles sempre vão ter duas bases. Então, sempre uma base superior e uma base inferior. Para ser prisma, a base superior e a base inferior são iguais. Só assim é um prisma. Se na base superior for um pentágono, como ali na figura, a base inferior também é um pentágono. Então, e sempre elas têm a mesma área, a mesma medida. Então, um prisma tem bases iguais. Se a base superior é um quadrado, a base inferior também é um quadrado. Todo prisma tem a sua altura, ele tem a aresta de base, ele tem as suas bases, superior e inferior. Outra característica de um prisma é que os polígonos laterais são sempre retângulos, tá? Então, para ser um prisma, os seus polígonos das suas laterais são sempre retângulos. Agora a classificação dos prismas. Como que nós classificamos os prismas? Nós classificamos uns prismas em prisma reto e o prisma oblíquo. Percebem ali que o prisma reto é o prisma bastante contrado, que nós vemos no dia a dia. Ó, figuras que nós temos como prismas, que nós podemos ver no dia a dia, caixa de sapato, aquele apontador que tinha de lixeira e tudo mais. Então são figuras que a gente vê direto, como prisma reto. O prisma oblíquo é aquele prisma que a sua base ali, ela está totalmente fixada no plano, só que ele já não. Ele está meio que deitado, né? Então esse é um prisma oblíquo, parece que ele vai cair. Lembra muito a Torre Pisa. Mas vamos lá. Agora, como que nós damos as suas nomenclaturas de um prisma? Então, a nomenclatura ela vai depender sempre da sua base. Então, um prisma que tem triângulo como base, a gente chama de prisma triangular. Se a base for um quadrado, é um prisma quadrangular. Já se as bases foram pentágonos, então é um prisma de base pentagonal. E se for um hexágono, é um prisma hexagonal. Então, sempre a nomenclatura de um prisma se dá de acordo à sua base, beleza? Bom, agora a área da superfície total do prisma. A área da superfície é bem tranquilo de lembrar. Então, assim, lembrando, todo prisma tem duas bases. Então, por isso que a fórmula começa com a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, como o prisma ele tem duas bases idênticas, então nós temos que fazer primeiro a área da base, 2 vezes a área da base, descobre qual que é a base, multiplica por 2. E somamos com a área lateral. Como eu falei para vocês, todos os prismas, os seus polígonos na laterais são retângulos, sempre. Já as suas bases podem ser polígonos diferentes. Então, pode ser polígonos. Pode ser polígonos diferentes. Então, pode ser quadrado, pode ser pentágono, pode ser hexágono. Então, quando nós estamos falando de a área total, o que muda vai ser a base, né? Nós precisamos descobrir a base. Então, se for um hexágono, nós temos que descobrir a fórmula da área do hexágono. Aí sim, o resultado multiplicamos por 2, porque eles têm duas bases. E a área total multiplica a base por 2 e soma com a área lateral. Beleza? Então, fórmula. A área é igual a 2 vezes a área da base
mais a área lateral. Essa é a área da superfície total do prisma, tá? Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. As questões que envolvem a área do prisma, por exemplo, assim, digamos que nós compramos um presente, uma caixa, um tênis que vem numa caixa, a gente quer embrulhar, daí ele quer saber quanto de papel nós gastamos, a área do papel, no mínimo do papel de presente que precisa ser utilizado. Então, o que nós fazemos para resolver? Primeiro a gente descobre a área que nós temos da embalagem, né? E a área da embalagem a gente aplica a área do prisma. Esse é só um exemplo, né? De onde que a gente pode empregar a área da superfície do prisma. Agora o volume de um prisma. Pessoal, na geometria espacial é muito importante a gente decorar as fórmulas, tanto da área total como do volume, principalmente volume. Falando de geometria espacial, tem que lembrar das fórmulas de volume, sempre, tá? Então o volume do prisma é bem prático. Área da base vezes altura. Então descobre a área da base, depois multiplica pela altura. Simples, sempre. Área da base vezes altura. Então sempre o volume do prisma vai te dar 3 medidas. Ele pode dar, por exemplo, o comprimento, a largura e você multiplica pela altura. Então, é bem tranquilo. Tem que lembrar sempre do volume da área da base dos prismas, tá? Sempre. Então, vamos agora para a prática, para vocês verem como a gente pode aplicar o que a gente viu agora. Então, assim, um prisma de base quadrangular possui volume igual a 192 centímetros cúbicos. Determine sua altura, sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Tá, vamos pensar o seguinte. A aresta da base nós não sabemos. Nós sabemos que é x. E nós sabemos que ali pelo enunciado ele falou que a altura é o triplo da medida da aresta da base. Se a gente não sabe a aresta da base é x, então a sua altura é o triplo, ou seja, 3x. O que nós sabemos já é que o volume é igual a 192 centímetros cúbicos. Ali está 192 centímetros quadrados, foi um erro ali no slide, tá? É 192 centímetros cúbicos, tá? O volume. Então vamos pensar o seguinte. A fórmula do volume seria a área da base vezes a altura. A área da base, como as medidas são da aresta da base e valem x, então a área da base seria x vezes x. Vezes a sua altura, que é 3x. Fazendo a operação ali, nós descobrimos também que o volume ali foi falado que vale 192 centímetros cúbicos. Então, nós substituímos, no lugar do volume, colocamos 192. E fazemos a operação. X vezes x, x quadrado. X quadrado vezes 3x, 3x quadrado. Então, 192 é igual a 3x, 3x quadrado não, 3x ao cubo, perdão. Então, x vezes x, x quadrado. X quadrado vezes 3x, 3x ao cubo. Então, aquele 3x ao cubo, nós pegamos o 3 e passamos para o outro lado para dividir. Então, vai ficar x ao cubo é igual a 192 divididos por 3. 192 divididos por 3 é igual a 64. Agora, a gente tira o cubo ali da esquerda, que está na incógnita, e passamos ele para o outro lado. Tiramos a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Então, o x deu 4, beleza. Mas ele quer saber a altura, né? A gente viu ali em cima que a altura é 3 vezes x. Se o x vale 4, então a altura é 3 vezes 4. Ou seja, a altura é 12 centímetros. Ok? Seguindo aqui, uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Essa caixa irá armazenar doces na forma de um prisma, com as dimensões medindo 8 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Qual o número de doces necessários para o preenchimento total da caixa fabricada? Bom, primeiro eu preciso saber o volume das duas caixas, né? Duas caixas não, da caixa e do volume do bombom, no caso. Do doce, né? Ele falou doce, não falou bombom, do doce. Então, primeiro descobrir o volume da caixa. As medidas são 40, 20 e 15. Então, só eu fazer a área da base, então 40 vezes 20, multiplicado pela altura, que é 15 centímetros. Ou seja, vai dar 12.000 centímetros cúbicos. Beleza. Agora vamos descobrir o volume do doce. Mesmo procedimento. O volume do doce, ele tem 8 de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Então, faz a área da base, comprimento vezes largura, 8 vezes 4. Depois, multiplica por 3. Resultado,
vai dar 96 centímetros cúbicos. Bom, para a gente descobrir quantos doces vão caber nessa caixa, a gente faz uma conta simples de divisão. Então, o número total de doces armazenados na caixa seria de 12.000 centímetros cúbicos divididos por 96 centímetros cúbicos. A resposta daria 125. Então, o número de doces necessários para o preenchimento total da caixa fabricada é de 125 doces. Ok? Vamos para mais uma. Então, serão armazenados 125 barras de doces na caixa com as dimensões fornecidas. Beleza. Vamos para mais uma. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, para elevar o nível de água em 10 centímetros são necessários. Tá, vamos pensar o seguinte. 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. 10 metros de comprimento, né? E 5 metros de largura. Para elevar o nível da água em 10 centímetros. Então, eu estou falando de medidas diferentes. Eu falo ali que o comprimento e largura é em metros, mas a minha altura eu estou elevando em centímetros. Eu preciso mudar isso daí. Eu não posso deixar com medidas diferentes na hora de operar. Isso é muito importante, tá? Então, quando eu estou falando de metros e centímetros, ou eu deixo tudo em centímetros ou tudo em metros na hora de fazer a conta. Não posso misturar. Nesse caso, eu vou deixar tudo em metros. Então, ó, a medida correspondente a 10 centímetros forma um paralelepípedo de medidas 10, 5 e 10 centímetros. Beleza. Então, eu preciso transformar aqui esse 10 centímetros em metros para poder operar. E 10 centímetros é igual a 0,1 metros. Beleza. Agora que eu deixei a altura com 0,1 metros, começo a fazer a conta. Então, o volume ali, eu coloquei o volume da caixa, mas o volume da piscina, tá? Então, o volume da piscina é de 10 vezes 5 vezes 0,1 metros. Então, 10 vezes 5 vai ficar 50. 50 vezes 0,1, 5 metros cúbicos. Então, ali o volume da caixa, no caso, necessário, ou da piscina, né? Precisaria ser uma piscina de 5.000 litros de água, ok? Isso é muito importante. Também, pessoal, vocês ficarem atentos que cai bastante no Enem isso de conversão de metros cúbicos para litros ou de centímetros cúbicos para litros. Isso é muito importante lembrar como fazer a conversão, tá? Dessas unidades de medidas. Isso é muito importante na geometria espacial, muito mesmo. Ok? Pessoal, para a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. E bons estudos a todos, que logo os vestibulares estão chegando, estamos todos animados, beleza? Desejo a todos tudo de bom e de melhor sempre e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.